Aqui não estamos falando de complementar, não estamos falando de bem substituto, não estamos falando de bem superior, nada disso. É um bem normal e que tem o preço variando. Primeiro ele começa em 3, vai para 5, 8 e 10. Ou seja, são 4 situações de mercado no qual o preço ele está subindo. Nessa primeira coluna, a gente vê o comportamento da demanda, tá? Então, qual é o comportamento da demanda? Lembrando que se o preço está subindo, vocês precisam ter claro que quando o preço está subindo, a demanda está caindo. Então, observem que a demanda aqui começou com 20 unidades, caiu para 17, para 12 e para 8. Essa terceira coluna é a coluna da quantidade ofertada, ou seja, da produção. Lembrem-se da lei da oferta, da lei da procura, ou seja, da produção, desculpem, a lei da oferta, a lei da produção. Quanto maior o preço, mais os empresários ficarão motivados a produzir. Logo, se o preço aqui está subindo, o que a gente espera é que na coluna da oferta, a quantidade ofertada também siga subindo, tá? Bom, agora a gente está olhando essa tabela aqui na vertical, enfim. Agora eu vou pedir a vocês que analisem na horizontal, por faixa. Ou seja, agora nós vamos cruzar as informações da demanda e da oferta. Então a gente vai olhar o que acontece com esse mercado cada vez que o preço está determinado. Então nessa primeira situação aqui, que a gente pode chamar de situação A, né? É a primeira. Nessa situação A, o produto está sendo vendido a R$3. A R$3, o mercado consumidor está entendendo que está barato. Então, teve uma demanda aqui por 20 unidades. Mas, o mercado produtor, olha aqui a oferta, não se animou a produzir e ter que vender a 3. Então, foram disponibilizados nesse mercado 6 unidades. Qual é a situação que a gente tem aqui? Uma situação na qual há uma demanda por 20 unidades, mas no entanto foram produzidas 6. Minha pergunta é, o que está acontecendo nesse mercado? Estão sobrando ou estão faltando mercadorias? Bom, se a demanda é 20 e a produção é 6, obviamente estão faltando produtos. Há uma carência aí de 14 unidades nesse mercado. Se a demanda, gente, é maior do que a oferta, ou seja, se tem muita gente querendo comprar e tem poucas unidades à venda, que tipo de pressão o mercado coloca sobre o preço? Vocês acham que o preço vai subir ou o preço vai cair? Vejam, demanda maior do que a oferta, tem muita gente querendo comprar. Se vocês fossem um produtor desse bem, estivesse vendendo e um monte de gente querendo comprar o seu produto, e você não tem para todo mundo, o que você vai fazer com o preço desse produto? Vai subir. Obviamente, você sobe o preço. Então, sempre que há uma situação na qual a demanda é maior do que a oferta e que faltam produtos, há uma pressão de alta no preço. Ou seja, o preço vai subir. Então, vamos supor que o preço suba para R$5. Estava em 3, subiu para 5, subiu bastante. A R$5, olha lá, subiu o preço. Se sobe o preço, a demanda caiu. Antes havia uma demanda por 20 produtos, a R$5 não, alguns desistiram. Está em 17. E a oferta? A oferta, por sua vez, aumentou um pouco, porque alguns produtores passaram a entender que, opa, por 5 acho que está valendo a pena, vou produzir também. Então, a oferta subiu para 8. Então, a R$5 aqui, qual é a situação que se coloca nesse mercado? A demanda, há uma demanda por 17 unidades, há uma oferta de 8. Ainda o mercado está desequilibrado. Ainda estão faltando produtos nesse mercado. Ou seja, nessa segunda situação, estão faltando 9 unidades aqui. Veja, a demanda é por 17, mas tem 8 produtos à venda. Então, estão faltando 9. Ainda, portanto, existe uma pressão sobre o preço do produto. A tendência, portanto, é que suba mais ainda o preço. Vamos fazer uma coisa, vamos pular para a última linha. Já já a gente volta para a anterior. Mas vamos aqui para a última. Ó. O preço está em 10, então faz conta que o preço pulou para R$10. A R$10 os consumidores fugiram. Ah, cara, isso aqui está caro demais, não compro. Então, demanda por 8 unidades a 10.
Já os produtores, lembra da lei da oferta? Maior preço, mais eles se interessam em vender. Os produtores colocaram 16 unidades à venda nesse mercado. Então, o que foi que aconteceu no mercado nessa última situação? Foram colocados 16 produtos à venda, mas, no entanto, foram vendidos 8. Ou seja, sobraram 8 produtos. Qual é a pressão sobre o preço nesse produto? Aí, de novo, eu vou pedir para que vocês se coloquem no papel do produtor. Pense que vocês estão vendendo algo que está sobrando produto. Vocês não estão conseguindo vender tudo. Então, o que vocês podem fazer para animar esse consumidor para que vocês não morram com esse produto na mão e fiquem no prejuízo? Vocês vão baixar o preço do produto. Então, é essa situação aqui dessa última linha. Está sobrando produto, então vocês vão baixar o preço. Então, aqui nas duas primeiras, a pressão era de alta, porque a demanda era maior do que a oferta. Aqui na última, a pressão sobre o preço é de baixa, porque a oferta é maior do que a demanda. Então, tudo isso leva a qual situação? Essa situação aqui de preço igual a 8. O que acontece no preço igual a 8? Com preço a 8, o mercado consumidor vai se interessar por comprar 12 unidades. Eles vão achar que não, a 8 dá uma demanda para 12. Já os produtores, por sua vez, a 8, vão colocar 12 unidades à venda. Que eles vão achar que por esse preço está bacana, colocam 12, ok. Então, qual é a situação que se coloca aqui, situação de mercado nessa terceira linha? Aqui a demanda se iguala à oferta, ou seja, o mercado se equilibra. E aí a gente diz que o mercado fica estável, porque é uma situação na qual há uma demanda por 12 unidades e os produtores produziram 12 unidades. Então, os consumidores ficam satisfeitos, porque eles falam, não, a R$8, tá, tô achando que tá justo, legal, eu pago. Os produtores estão satisfeitos, porque, tá R$8, então legal, vamos produzir 12 unidades, tá dando uma margem boa. E aí, nessa situação, portanto, a oferta se iguala à demanda e o preço não vai ter pressão, nem para subir, tampouco para descer. Os produtores ficam produzindo essa quantidade a esse preço e os consumidores ficam consumindo essa mesma quantidade nesse preço. E aí, então, o mercado se equilibra, se acalma e tende a permanecer estável, ceteris paribus demais fatores. Ou seja, vamos supor que tenha um aumento no custo da matéria-prima, aí o produtor não vai conseguir manter esse preço, ele vai subir, aí a demanda vai cair, enfim, mas ceteris paribus demais fatores, a tendência é que o mercado fique equilibrado, se ajuste, igualado e permaneça assim, se estabilize. É a partir dessa teoria que alguns teóricos dizem que o mercado se equilibra sozinho, né? Fala, não, deixa, porque se o preço estiver alto, o mercado consumidor vai negar, ou então se o preço estiver muito baixo, o mercado produtor não vai querer produzir. Então, deixa o mercado se autorregular sozinho, porque assim ele encontra o seu equilíbrio. O mercado sozinho se regula. Essa é a tese máxima dos liberais e aonde eles se amparam? Aqui, nessa situação de equilíbrio de mercado. Se é verdade, mais ou menos. E os dias atuais estão mostrando que os liberais têm uma teoria lindíssima, mas que muitas vezes na prática ela fica difícil de ser aplicada. Já visto o momento que a gente está vivendo agora, que até os mais liberais dos mercados estão pedindo ajuda para os governos. Sobre se isso é verdade ou não, nós vamos saber nas próximas aulas, quando a gente falar sobre as concorrências, as estruturas de concorrência de mercado. A gente vai explorar um pouco mais sobre se isso realmente acontece, tá bom? Mas por hoje é só, essa aula gravada termina aqui. Vão agora fazer os exercícios de revisão que estão disponibilizados lá na plataforma Canvas, tá bom? Obrigada, até breve, eu fico à disposição de vocês por e-mail e pelo Canvas. Obrigada, pessoal, tchau, tchau.